Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360 desta quinta-feira. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Quinta-feira, 11 de dezembro. O Visão 360 fala hoje sobre o aquecimento do mercado imobiliário de Porto Alegre. Dificuldades, por que não também? Um setor que segue em alta desde setembro, mas que foi seriamente afetado, por exemplo, com as enchentes. As unidades residenciais, especialmente apartamentos de 3 dormitórios, lideraram a procura. Estamos falando de um período imediatamente anterior agora. A velocidade de venda se mantém estável, indicando boa liquidez em um mercado consistente. E aí vem a cabeça, será que ainda é um bom negócio comprar imóveis? Por outro lado, os lançamentos tiveram queda expressiva, reduzindo a oferta no mês. Ainda assim, o estoque de imóveis permanece controlado e mostra um setor equilibrado. Como esse cenário impacta consumidores, investidores e o futuro da construção civil aqui na capital? E o que explica a força das vendas, mesmo com menos lançamentos? Para falar sobre tudo isso, recebemos hoje, ao vivo, aqui no estúdio, a Maria Lenir Schumacher, que é advogada, mas é também proprietária de uma empresa aqui da capital, a Schumacher Imobiliária, e pode nos dar muitas informações. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. E esta área, para mim, é a vida. E eu gosto. Quando as pessoas dizem, o mercado está ruim, nós tivemos assim, tem períodos que você tem que ver como você quer comprar. Se você quer comprar para morar, se você quer comprar para investir, você tem que ter alguns cuidados. Agora, por exemplo, na questão da enchente, o que aconteceu? Os imóveis, as pessoas começaram, em função da enchente, procurar imóveis para investimento, não querem ali. Eles querem uma zona alta, porque a recuperação deste imóvel, do valor patrimonial para investimento, ele vai demorar um pouco. Mas, dizer assim, caiu totalmente, não caiu, por isso que o mercado imobiliário é muito bom. Continua vendendo mesmo nessa zona. Então, para quem precisa morar, e talvez agora virou uma oportunidade, porque esse imóvel baixou de valor. Olha só. As pessoas que não tinham condições antes de comprar um imóvel, agora compraram, porque é uma zona que foi afetada, mas é uma enchente, quer dizer, pode acontecer, pode não acontecer nunca mais. Então, quem não tinha condição, agora teve condição de comprar. E aí, o mercado continua. Eu digo que as pessoas falam muito em crise no mercado imobiliário. Eu nunca vi crise, porque sempre existe quem precisa vender, alguns altos e baixos. Comprar. Mas... Tem, do tipo assim, tem setorial, por exemplo, assim, tem regiões que realmente cai por um período, mas depois ele volta de novo. Então, Vamos esmiuçar, temos bastante assunto, inclusive respondendo a pergunta de um conhecido que me fez esse questionamento. Quero comprar um imóvel no Menino Deus. Seria o momento? Bom, tivemos algumas pistas aí. Já, mais detalhes aqui no Visão 360. Antes disso, o resumo das notícias do dia. Está chegando o Momento 360. O Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei antifacção, que endurece o enfrentamento a facções criminosas e milícias aqui no país. O texto eleva penas, altera regras de progressão e determina que líderes cumpram pena em presídios federais. A proposta atualiza a lei das organizações criminosas e inclui novos instrumentos de investigação, além de criar cadastro nacional e reforçar ações integradas. Senadores rejeitaram equiparar facções ao terrorismo. E o governo venezuelano classificou como roubo e pirataria a apreensão de um petroleiro
por forças dos Estados Unidos em águas internacionais. O navio transportava cerca de 1 milhão de barris de petróleo e sua captura fez o preço do produto disparar no mercado global. Caracas afirma que a ação integra uma ofensiva para saquear recursos energéticos e ampliar o cerco militar contra o país. A vice-presidente Delcy Rodrigues prometeu recorrer a instâncias internacionais. Especialistas apontam que o episódio pode sinalizar um bloqueio naval e intensificar a pressão por mudanças de regime na Venezuela. E um vendaval sem precedentes registrado na Grande São Paulo provocou o cancelamento de ao menos 15 voos no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, nesta quinta-feira. Rajadas de vento que chegaram a 96 km por hora em Congonhas afetaram operações em terminais paulistas e repercutiram diretamente na capital gaúcha. Segundo a Fraport, que administra o aeroporto Salgado Filho, 8 partidas e 7 chegadas foram suspensas, gerando longas filas. O mau tempo também impactou operações no aeroporto de Caxias do Sul. E agora chegou o momento das informações do esporte. As notícias chegam com o Felipe Machado. Olá, Glauco. Olá, todo mundo ligado no 360. Aquele boletim rapidinho para falar da dupla Grenal, né? Porque o Tricolor segue na expectativa do anúncio oficial do Luiz Castro, que vai chegar junto com 6 auxiliares. 1 auxiliar técnico, 2 analistas, 2 preparadores físicos e 1 preparador de goleiros, a saber como é que tudo isso vai funcionar, né? Porque o Grêmio tem um preparador físico, o Rogerinho Dias, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil lá em 2016, 2017, muito elogiado. Vamos ver como é que isso tudo vai funcionar. É verdade, ele já trabalhou com o Flávio de Oliveira recentemente, que era o preparador físico titular da comissão técnica do Mano Menezes, trabalhou com um preparador físico do técnico Gustavo Quinteiros lá no começo do ano, também é verdade. Mas chama atenção o preparador de goleiros, né? O Matheus Famer foi muito elogiado nessa temporada. Ele, teoricamente, passaria a ser um auxiliar da preparação de goleiros, já que o Luiz Castro trará o seu próprio profissional dentro desta área. Falando em finanças, o Grêmio conseguiu uma venda extremamente importante. Alisson, o meia atacante, meia aberto pelo lado direito, 10 milhões de euros para o Aston Villa da Premier League, com uma bonificação de 2 milhões de euros a partir do atingimento de metas. Né? Se o Alisson fizer alguns gols, algumas assistências, for titular em algumas das partidas, o Grêmio pode ganhar um valor a mais. O mais importante, 4 milhões de euros à vista, ou seja, o Grêmio vai poder pegar esse valor e quitar algumas das despesas que tem nessa reta final de temporada, como, por exemplo, o transfer ban, que segue vigente, né? O Grêmio, até o momento, pelo menos por essa situação, em janeiro, não pode inscrever jogadores. Do lado do Internacional, negociações acontecendo. E aí o pessoal pode se perguntar, mas não tem vice-presidente de futebol, não tem executivo de futebol, não tem coordenador técnico, não tem diretor de futebol, quem é que está contratando? O departamento de futebol interino do Internacional está atrás de jogadores, atrás de opções, e o nome que surge na pauta é o do Pedro Raul. Emprestado ao Ceará na última temporada, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem um salário de R$700 mil, porque ele pertence ao Corinthians. O Ceará pagava 50% desse salário, R$350 mil. E o Inter disse, este molde me serve. Se eu puder trazer o Pedro Raul no mesmo molde que o Ceará o levou para o Nordeste, eu trago, pagando 50% do salário, um empréstimo de uma temporada. Só que o Corinthians tem um transfer ban, aliás, um não, várias punições colocadas pela FIFA para não poder inscrever jogadores. Sendo assim, o Pedro Raul pode ser visto com bons olhos pela comissão técnica da equipe do Corinthians, porque ele pode ser uma opção a mais no elenco, sem que o Corinthians precise contratar um jogador, já que não pode. Ou até mesmo, Pedro Raul pode ser uma opção de venda, né? O Corinthians pode querer vender ele para que aí consiga fazer dinheiro para pagar o transfer ban. Tudo isso deve acontecer a definição nessa reta final de dezembro, enquanto o Inter ainda procura um treinador. Afinal de contas, ninguém sabe quem estará na casa-mata do Internacional na estreia do Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro da próxima temporada. De Grêmio de Inter, falou Felipe Machado para o 360. Valeu, Felipe. Muito obrigado. E a gente vai para o intervalo e já volta falando sobre o mercado imobiliário aqui na capital. Rapidinho. Como está o cenário do mercado imobiliário aqui na capital?
Este é o assunto de hoje do Visão 360. Recebemos aqui no estúdio a Maria Lenir Schumacher, que é advogada, empresária, proprietária de uma imobiliária aqui da capital, a imobiliária Schumacher, e pode nos dar essas informações, aliás, muitas informações. Desde já, eu lhe pergunto, é um momento bom para comprar imóveis? Aqui, vamos colocar de uma forma geral, daqui a pouco a gente pode esmiuçar, inclusive falando das áreas que foram mais afetadas pela enchente. Mais uma vez, muito obrigado. O momento, ele é bom. Nós estamos numa fase, as vendas, elas estão divididas em 2 setores, no alto padrão e no popular. O médio, em função da alta taxa de juros, ele não está tendo muito crescimento. Ele deu uma estagnada devido à alta taxa de juros. Então, quer dizer, até para um financiamento fica complicado, né? Fica, tá bem. Hoje aumentou muito, né, a taxa de juros, então, e ela está em crescente. Então, quem financia muito é aquele médio. Então, o alto padrão, normalmente ele compra à vista. Então, este está comprando. Então, teve assim, um mercado, pode dizer assim, o baixo, o que compra realmente para morar, Minha Casa Minha Vida, esse continua porque tem benefícios públicos, né? E o alto padrão, o médio, que depende totalmente desse financiamento onde o juro ficou muito alto. Então, imagina, nós tivemos uma alta de juros de 2, 3 anos atrás, a gente contratava com 7% ao ano no SBPE, que é essa modalidade. Agora, nós estamos com 10, 11, 12% ao ano. Então, este médio, essa classe intermediária aqui, os imóveis não estão em ascensão, assim, não está tendo tantas vendas. Ocorre, porque sempre tem quem quer morar e quer mudar, do tipo, quer fazer um upgrade ali no imóvel, compra e tem condições. Mas este é o que está. Então, o que acontece? Está acontecendo com esses imóveis? O pessoal está fazendo propostas. Pois é, mas aí... negociando. Desculpa lhe interromper, mas aí seria o caso de comprar para morar, né? Comprar para morar. Comprar para morar. Mas quem ganha agora nessa, porque como não está, as vendas não estão em altas nessa faixa, eu que estou querendo comprar, quero comprar bem, o que eu estou fazendo? Eu estou negociando, estou fazendo proposta. Então, tá bom para comprar quem tem recurso com uma condição à vista, porque aí quem precisa vender, aliás, vende e vende com uma negociação, um valor bem menor. Então, quem tem recursos financeiros hoje, é importante comprar esse imóvel, porque hoje o imóvel para locação, ele está ótimo. Nós hoje, a locação, ela está em alta. Aliás, hoje, imóveis para locação está raro. Vou te dar um exemplo assim, um imóvel hoje, tu compra, coloca na empresa, na imobiliária, 3, 4 dias, dependendo da situação, já está alugado. E esse imóvel de médio padrão... Quer dizer, tem muita procura para pouco imóvel. Exatamente. Porque a informação que a gente tem é que tem muito imóvel fechado em Porto Alegre. Por vários motivos, enfim. Mas disponíveis para locação não são tantos. Ou a procura, que é muito grande mesmo. A procura para locação está. E ela teve uma alta, assim, quero um imóvel de R$3.000. Você vai olhar, você não considera... Assim, ó, é 2 dormitórios, básico, elevador, né, sem portaria, tu não acha nada por menos de R$3.500 com o elevador. Então, isso nós estamos falando no geral, de forma geral. Eu trabalho com isso, então eu vi esta mudança. Então, assim, nossa, eu tenho um cliente que quer um imóvel para alugar R$3.500 com as taxas. Você não acha de 2 dormitórios. Acha, assim, daí, tipo assim, prédios sem elevador, localização, que às vezes não é onde tu quer morar. Então, este imóvel tu acha. Então, eu vou comprar um imóvel agora, tenho condição de comprar este médio padrão, eu compro, porque eu compro baixo e consigo alugar bem. A locação deste imóvel está em alta. A venda que está em baixo. Então, alguns compram para morar e se sujeitam a essa taxa de juro alto e alguns compram para investir, porque para locação agora está bom. Pois é. Então, tu vê, o mercado muda. Só que tem que ter o cuidado. Quem compra agora? Eu vou comprar um imóvel. Que regiões? Ele é setorial. Então, tem região que não aluga, tem região que aluga melhor. Então, só para dar exemplo, regiões que não alugam, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos hoje, que é mais complicadinho assim de alugar, vou dizer assim, ó, o Maitá. É mais complicado Isso de alugar. diz diretamente respeito a problemas de estrutura, Pode. que é quando chove, alaga, quando... Então, essas regiões hoje, se eu quiser comprar um imóvel, a locação também vai ser mais demorada. Regiões que aluga bem hoje, tá? Menino Deus, aluga bem. Higienópolis, aluga bem. Cristo Redentor. Cristo Redentor, praticamente um dos melhores bairros para locação. Me impressionou a quantidade de prédios bons, né, naquela região do... A gente remete, logicamente, ao hospital, mas, enfim, naquela região ali do Cristo Redentor. O Menino Deus,
mesmo com tudo que passou, é um local ainda muito procurado? É que ele é um bairro, ele é central, ele não está no centro, mas é região central. E é um bairro considerado nobre. Então, as pessoas que vêm, elas procuram o Menino Deus. Apesar da... Se tu quer, eu digo assim, para investimento hoje, tu tens que cuidar da área alagada. Isso pesa um pouquinho. Mas não tanto quanto aqui, tipo, São Geraldo, Navegantes, ali não dá nem para comparar. Menino Deus, ela afetou uma parte, mas grande parte não. Então, o bairro continuou com o nome, ele continua, tu coloca para alugar, por exemplo, nós pegamos um imóvel semana passada, de 3 dormitórios, alugamos por 4.500 em 3 dias. Isso tem uma estrutura grande, tem uma garagem? Tem infraestrutura, garagem, tudo certinho. 4.500. 4.500. Isso... Condomínio de R$ 1.100, 4.500 o aluguel. Sim, mais as taxas. Mais as taxas. Então, se aluga muito rápido, porque Menino Deus, ele é considerado bairro nobre e perto de tudo. Bom, se a gente levar em conta que quem mora no Menino Deus consegue fazer, inclusive, a maioria das coisas a pé, né, que tem mobilidade, que tem proximidade com os pontos principais da capital, realmente é de se considerar isso. Nós falávamos antes, lá no primeiro bloco, sobre a questão de comprar, né, de investir. E aí o Menino Deus tem essa questão também. Por causa da enchente, as pessoas devem olhar muito bem que ponto do Menino Deus. E aí vem aquela resposta para aquele camarada lá que me perguntou, cara, eu estou a fim de comprar um imóvel no Menino Deus. Eu disse, olha, é um belo bairro. Agora depende do lugar do Menino Deus. Né? E daí depende também para que ele quer. Ele quer para investimento ou ele quer... Para investimento. Então, para investimento, ele só tem que cuidar o lugar onde afetou. Onde afetou para voltar a crescer aquela região, ela vai demorar um pouquinho mais. Se ele quer para investimento e para alocação rápida, ele tem que cuidar só da região que não foi afetada. E aí ele vai ter o retorno, o investimento dele, tipo, daqui a um ano vai ter outro valor, diferente do imóvel que estava na área alagada. Mas não, Menino Deus, volta a dizer, Menino Deus não teve a mesma afetação que os bairros aqui da Zona Norte, em termos de mercado, eu estou falando de valores. Menino Deus continuou sendo considerado bairro que tu pode comprar. É que eu imagino, não sei se é a opinião da senhora, todas as qualidades do Menino Deus ainda perduram. Foi afetado, logicamente, o bairro por uma tragédia. Aliás, difícil não saber quem não foi afetado, né? Mesmo que indiretamente. Eu acho que todo mundo foi diretamente afetado pela tragédia que nós passamos, né? Então, eu acho que se sustenta muito também por essa qualidade de vida, por essa proximidade, ainda mesmo com o risco de algumas áreas, e a gente espera que o poder público também tenha feito algo e possa fazer mais para que as pessoas não sejam tão atingidas naquela região, né? O que tu compara, vamos comparar Menino Deus com Higienópolis, tá? Menino Deus, o que ele tem? Ele tem todo um comércio. Tu saiu do teu apartamento, ali em seguida tu tem um comércio para almoçar, tudo tem na volta. Higienópolis, se tu olhar, tu não tem nada dentro do Higienópolis. Tu tem que ir para onde? Para as avenidas, para te encontrar o que tu encontra no Menino Deus a pé. Então, essa é a diferença de Menino Deus ter mais valorização do que Higienópolis. Higienópolis é um bairro excelente, mas em termos de mercado, em termos de fluxo, Menino Deus é muito melhor. Eu não sei se a mesma coisa se aplica a imóveis comerciais, porque esses dias nós estávamos conversando, uma conversa comum de redação, a quantidade de imóveis disponíveis em regiões como São Geraldo, que foi uma região extremamente atingida pela enchente, né? E que em determinado momento me pareceu um local abandonado da cidade. As pessoas, logicamente, ficaram traumatizadas, alguns recuperaram seus negócios, mas tem muita coisa fechada ainda, né? E ali está bem complicado. Porque o comercial, alguns setores estão funcionando, mas alguns voltaram muito lentos. E nessa região ali do São Geraldo, particularmente, muitas empresas quebraram. Então, tipo assim, tinha muitas pessoas que já estavam ali não muito bem, já estavam com problemas, já tinham um problema financeiro, e quando veio a enchente, ela perdeu tudo. E quando ela perdeu tudo, ela desistiu daquele negócio. Diferente de algumas regiões que as empresas eram maiores, teve o problema, mas elas se restabilizam de uma forma mais rápida. Então, elas permanecem. Mas estas que já estavam ali sobrevivendo, não voltaram.
Muitas empresas ali, pode ser assim, uma base ali tipo, de 100 imóveis, talvez 70% desistiram, fecharam os seus negócios. Muitas empresas ali no São Geraldo fechou. Mas do ponto de vista do mercado em si, é possível se falar em desvalorização naquela região? Ah, com certeza. Ali houve uma desvalorização. E assim, ó, tu imagina assim, ó, a empresa, eu tinha um negócio ali e veio, eu não tenho nada. Quebrei não, estragou tudo. Tudo que eu tinha de capital estava ali. Maquinário, que às vezes são muito caros. O que acontece? Eu não vou botar outro negócio ali. Eu não vou voltar para aquele lugar. Então, as empresas grandes não. Elas vão lá, estabilizam de novo e voltam. E aí, isso automaticamente reflete onde? Na venda desse imóvel. Tanto que, assim, ó, o imóvel que tu pediria ali, uma casa comercial que tu pediria ali 1.200.000, hoje, tu não vende por 700. E está lá. Caiu muito. Então, assim, quem quer vender? Pode ver, se você for andar por ali, os imóveis que têm disponibilidade de venda, estão lá pedindo 800, 900, tem por 700 que não vende. E que antes a solicitação era 1.200.000. Então, este mercado, muita gente diz, as pessoas esquecem. As pessoas esquecem quando não tem uma dor. Isso é muito relativo. Então, assim, as pessoas dizem, não, o mercado vai voltar muito rápido nesse setor, porque as pessoas logo esquecem. Não, porque ali teve dor. Diferente de você passar por uma situação que não é aquela. Não é só dor. Eu não sei se é o seu caso, mas toda vez, e eu não canso de falar isso, quando o tempo fecha, né, fica aquela escuridão que a gente vê que vai vir chuva mesmo, eu fico apavorado. E eu não fui diretamente afetado na minha casa se alagada, fui diretamente afetado no meu trabalho, na locomoção, fiquei sem água, fiquei sem luz, mas assim, as pessoas logicamente estão traumatizadas. Assim, ó, eu participei ali, inclusive, da questão dos resgates, porque a empresa, ela fica, para você ver, assim, a água chegou na minha rua. Sabe quando você pensa, nossa, eu acho que agora vai vir para cá e a coisa não mudava? Então, ela chegou na minha rua e eu ajudando o pessoal no resgate. Que é a rua qual? A Avenida Chicago. Então, a água entrou na rua, né? Eu disse, agora vai subir aqui, né? E aí tu começa a te preocupar, e eu fazendo os resgates e aquilo não mudando, porque o cenário era assim, ó, quando a chave estava terminando, a coisa estava continuando. Então, como eu participei desde o início, e ali na empresa, casualmente, não faltou água, não faltou internet e não faltou luz. Então, eu cedi espaço para as pessoas tomarem banho, as pessoas poderem acessar a internet, e eu indo para a rua. Como eu tenho um carro alto, ajudei a fazer o resgate, indo lá no início, quando a gente podia ainda fazer os resgates. Então, acompanhei. Então, eu vivi tudo isso. Eu vou dizer assim, eu não tenho essa preocupação de vem uma chuva e eu estou preocupada, apesar de ter vivenciado tudo isso. Talvez porque eu uso muito uma mentalidade do tipo, não posso me preocupar. Não, é que cada um tem uma E aí eu trabalho muito também. isso na minha mentalidade. Sim. Eu estou com um problema, eu não fico me preocupando com o problema. Então, na realidade, é mais uma questão pessoal. Mas, para quem viveu, para quem perdeu, que eu convivo com as pessoas hoje ainda, elas ficam em pânico. Elas param, às vezes, e dizem, não vou mais sair de casa. Tem gente que ainda tem esse tipo de crise. Naquela região que a gente estava falando agora, Quarto Distrito, ali, falamos da questão dos imóveis comerciais, nos residenciais se aplica a mesma situação? A mesma, só que a queda não é tanta, tá? Tanto que, como eu falei lá no início, as pessoas hoje, quem não podia comprar, está podendo comprar porque baixou o valor. Então, por isso que no residencial não. Porque no residencial muitos tiveram o quê? Seguro do banco, que daí cobria a reforma. Então, alguns conseguiram voltar, alguns voltaram a arrumar e venderam. E quem vendeu um valor mais baixo, porque passou pela experiência e não quis. E aí vende por um valor porque não quer mais ficar ali. E aí pessoas conseguiram adquirir a sua casa. Então, não importa ali. O residencial não teve o mesmo impacto do imóvel comercial. O imóvel comercial ainda sofre muito ali naquela região. Se você andar por ali, você vai ver muita coisa ainda fechada, pessoas que sequer fizeram alguma reforma. E se tu for mais lá para o lado do Humaitá, a situação piora mais um pouco. Porque lá ela ficou pior ainda. Então, lá vai ser bem difícil, assim, a recuperação. Teria que ter... E, assim, olha, tem muita sujeira se você andar por lá. Então, se
Aí eu chamo para o município, vamos fazer uma limpeza geral para ficar um aspecto melhor, porque tem pessoas que não têm condições. Tem pessoas ali no Maitá, eu fui fazer contribuição, entrega de material de limpeza e tudo mais, depois de já ter passado tudo isso, as pessoas, assim, ó, de 3 casas, uma estava ocupada, uma voltou, e todo o resto não voltou. Um aspecto assim... É um aspecto bem... né? Então, ali Triste. demora um pouco, essa região vai demorar um pouquinho. Comercial, então, não se fala, é mais... Porque o comercial hoje é o quê? Eu quero botar um negócio e aí eu vou colocar naquela região. Tu pode até colocar, mas o que tu vai visar se tu for fazer isso? Tu vai pensar, não, eu posso botar naquela região um negócio porque o aluguel vai ficar bem mais baixo. Então, o imóvel desvalorizou muito. Então, tu até pode daqui a pouco fazer um negócio, mas nessa condição. De quem quer colocar um negócio e talvez aquele aluguel vai dar para ele abrir o seu negócio hoje. Mas volta naquela situação. Quando chove, estas pessoas, elas ficam temerosas o tempo todo. Nossa, só imagino. Vamos levar em conta, de novo, a enchente, mas acredito que não só ela determinou uma quantidade enorme de imóveis disponíveis na Zona Sul. Lhe pergunto, mas eu não sei se é só impressão, porque a gente anda e vê muita disponibilidade. Por quê? Teve 2 fatores na Zona Sul, tá? Crescimento, porque lá se construiu muito. Zona Sul teve muita construção. Se você olhar a Zona Sul, muitas, inclusive imóveis residenciais, prédios, tu teve várias unidades, casas. Então, teve um crescimento muito grande. As casas de lá, o valor dela para negociação, ela entra naquela classe do valor médio de mercado. Ou seja, uma casa de 500 mil. Aí você, com uma renda de... Tu tem que ter uma renda de no mínimo 15, 16 mil para comprar esse imóvel. Se tu quiser financiar 80%. Só que estas pessoas, elas não têm condições de assumir este valor. Então, tem muitos imóveis disponíveis porque o valor do mercado dele está alto e eu que gostaria de comprar, a minha renda não vai comportar. Por quê? A minha taxa de juros agora está 12%, 10%, 12%. Efetivos vai para 14%, 15%. Então, quando tu tem esse aumento de taxa, tu imagina financiando 80% de imóvel de 500 mil. Então, muito dinheiro. E outro fator que, assim, ó, que está pegando bastante, assim, que a gente vê, assim, ó, como eu trabalho com crédito imobiliário, a cada 10 cadastros, 7 temos inadimplência. Então, daí não aprova. Então, na venda, assim, ó, a venda deste nicho, ela está estagnada, ela não está... Nossa, o pessoal diz, nossa, o mercado cresceu, o mercado imobiliário, ele continua crescendo. Por pior que nós vimos o cenário, mas ele cresce. Só que é só setorial, tem níveis que estão crescendo. E esse outro nível que embaixo, Minha Casa Minha Vida, e outro é que está sustentando o mercado imobiliário, como se, nossa, o mercado imobiliário continua bom. Sim. Eu sempre digo assim, o mercado imobiliário, ele sempre vai ser bom. Isso é a minha visão. Tem pessoas que entendem diferente. Eu sempre digo assim, ó, se está tudo bem, nós vamos vender porque as pessoas querem comprar para investir. Se está ruim, eu preciso vender um patrimônio meu, tipo, está ruim, temos uma crise, eu vou vender porque eu preciso me manter durante a crise. Então, o mercado imobiliário, eu digo que ele é mais do que imóveis. Na realidade, ele é visão, o que tu quer? Ah, eu quero comprar um imóvel porque agora aquilo vai me dar um resultado muito grande lá na frente. Então, se você prestar atenção neste fator, você vai ter grandes negócios, você vai ter resultado. Agora, se você só ir naquela emoção do tipo, não, quero comprar casa porque eu quero ter mais um filho, então vamos comprar lá, vamos financiar 80%, e aí tu não te ligou que 80% que tu vai financiar, daqui 3, 4 meses, pesa no teu orçamento e tu não paga a prestação. Então, é assim, ó, é analisar. Se o cara que é sensato, que pensa, e que busca e que negocia, ele vai ter sempre negócio. Então, esse que negócio tem. Zona Sul não está este nível, e eu vejo esse reflexo dentro da minha empresa. Ele não está acontecendo porque ele cai nesta classe que... Deixa eu só tirar uma dúvida em relação ainda à Zona Sul, porque isso também é um questionamento de várias pessoas. A violência não tem nada a ver, porque as pessoas reclamam muito da falta de segurança. E isso não só na Zona Sul, mas isso seria um ingrediente da Zona Sul para ter tanta disponibilidade, não? Talvez bem no fim da Zona Sul, porque assim, ó, não é isso. A violência, se tu olhar, e aí a gente pode olhar todas as regiões, aí tu olha Bela Vista, qualquer região,
E aí não é só Porto Alegre, isso a gente fala a nível Brasil. A violência, ela aumentou muito nos últimos anos. Aí agora, às vezes, assim, tu responsabilizar só a violência porque esse negócio não está acontecendo, aí não aconteceria também da classe baixa e nem da classe alta. É verdade. Então, que pega todo mundo. Exatamente, pega todo mundo. Eu não considero isso, aí é uma posição minha, eu não considero que isso é impeditivo para que Zona Sul não esteja vendendo hoje. Zona Sul, porque assim, tu quer uma casa, tu não tem casa por 300 mil. Se tivesse por 300 mil, tu venderia. Tem clientes para 300 mil. O que não tem é aquela casa de 400, 500, 600, até 800 mil. Este cliente que está, vamos dizer assim, raro. Mas o baixo e o alto está andando. Não, e até em relação à Zona Sul, talvez tenhamos que levar em conta algumas coisas, por exemplo, como o acesso, né? As pessoas que moram na Zona Sul muitas vezes precisam se deslocar de carro, nem todo local tem a proximidade, como a gente falou de Menino Deus, né? Das conveniências perto da residência, então tudo isso tem que ser analisado, mas a questão da segurança foi uma pergunta que foi feita e muita gente leva isso em conta, eu não sei mais se é por palpite apenas, porque tem muito assalto, tem muito arrombamento na Zona Sul, por isso tem muita disponibilidade. Mas convenhamos, tem em tudo que é lugar, realmente. Falando em arrombamento, há uns 4, 5, acho que mais tempo, ali no Floresta, saiu até na TV, Bom Dia Rio Grande, eu me lembro nesse período, onde bastava tu sair da casa, não tem, de noite o pessoal entrava para quê? Para furtar fios, cortar a rede elétrica ali daquela casa. Eles entravam, então assim, isso entrou em toda a rua ali, da Félix, da Chicago, inclusive a imobiliária foi uma que foi afetada ali em janeiro, quando eu volto domingo, porque segunda eu voltaria, chego lá, não tinha luz, eu achei que, cortaram a luz, não. Fomos olhar, o cara tinha entrado e picotado toda Mas para pegar a fiação? Para roubar a fiação. Para furtar, a fiação. Então, isso aconteceu ali no bairro Floresta também. Então, é muito relativo. E aí lá, esses caras que invadem as casas na Zona Sul, dificilmente é para furtar algo que tem lá dentro. É mais, hoje a gente vê muito esse pessoal que entra para furtar fios para poder vender. Tem o mercado que a gente sabe, mercado que a gente sabe que existe. ele vai se realimentando, a polícia tenta, mas parece que não tem fim. A gente vai fazer um intervalo. Eu lhe convido para o próximo bloco a gente falar mais sobre essa questão aí, sobre investimento e sobre lançamentos. Porque os lançamentos estão acontecendo, os imóveis novos estão aí. Já voltamos. Está pensando em comprar, vender o imóvel ou precisa alugar um imóvel? A gente está falando sobre esse cenário aqui em Porto Alegre. Recebemos hoje a Maria Lenir Schumacher, que é advogada, empresária, proprietária de imobiliária, da imobiliária Schumacher. Já tivemos um apanhado aí no primeiro bloco, no segundo bloco, na verdade, sobre a situação do mercado imobiliário. Eu queria saber dos lançamentos, imóveis novos, porque antes a gente falou de um contexto geral. Há disponibilidade de imóveis novos em abundância ou não? Tem, e esse ano se construiu muito, principalmente no primeiro trimestre. Foram mais de 85 mil, se não me engano, unidades ali, não tenho o número bem exato, se construiu muito. E o lançamento, ele vende. E o que mudou um pouco nos lançamentos é a questão do tamanho da unidade. Hoje está se construindo unidades menores e é o que está tendo maior resultado de vendas. Então, hoje no Menino Deus, por exemplo, tem unidades lá de 18 a 22 metros quadrados. E 18 a 22? 18 a 22 metros quadrados. Sim, mas isso já é uma... É o que mais este ano se... Mas é algo que chegou aqui, mas que já acontecia em outros locais, São Paulo, por exemplo. Sim, São Paulo já faz muito tempo que acontece essa questão dos flats, os imóveis que são pequenos para uma única pessoa. Ou, às vezes, o investidor compra e aí, para alugar, para deixar, para aquela locação rápida que ele quer fazer. Então, vai alguém ali, fica ali 2, 3 dias, usa e paga um valor por isso. Sem contar que você compra uma unidade até para você mesmo. É uma unidade que fica mais barata. Hoje está girando em torno, essa do Menino Deus, por exemplo, está em torno de 380 a 400 mil.
Você compra, você tem tudo. Tu pode optar pelo formato pronto, com a mobília, tudo prontinho, só para entrar. E aí tu entra, vai, tu aluga, ou tu compra e depois tu diz, não, agora eu não quero mais essa unidade, é uma unidade que tem mercado hoje. E tem liquidez? Tem liquidez, é o que hoje está acontecendo. Tá, E assim, muitos... nós estamos falando de imóveis prontos. Tem muito ainda aquilo que eu cresci ouvindo isso. Não, vai lá e compra na planta. Algo deu errado. Tente novamente. Ó, viu? Até a inteligência do telefone está querendo responder, mas eu quero que a senhora responda para mim. Tá, vamos lá. Tem isso ainda de comprar na planta, porque é mais barato, logicamente. Sim. Tem o risco, mas aí depende de você pesquisar a condição do mercado, quem é a construtora, né, credibilidade, enfim. Mas ainda é um caminho viável. Ainda sim, tanto que tem muitos investidores, se você olhar nas construções, tem investidores que compram X unidades, por exemplo, na planta e entram com valor. E nós estamos falando de vários tipos de imóvel, dos mais caros. Vários tipos, não importa. Então, assim, a construtora joga o lançamento e aí, assim, eu preciso de investidor, eu preciso vender X unidades em 6 meses, por exemplo. O que ela faz? Ela chama o grupo de investidores que compra. Então, chega ali em torno de 30% a menos do valor quando ele estiver pronto para venda. É isso que eu queria saber. A porcentagem, mais ou menos, dá uns 30%. Você, logicamente, vai ter que esperar, né? Porque, sim, como é na planta, você tem ali a possibilidade, inclusive, de atrasar a obra, que obra, a gente sabe como é que é. Tu considera ali 3 anos, né? Onde você vai ganhar 30% no investimento desse. Então, e aí, assim, qual é o risco da construtora? Se tu olhar hoje o risco, ele é mais do proprietário do terreno do que propriamente dito da pessoa que faz a aquisição. Porque quando uma obra começa, ela é financiada por um banco. O que o banco faz? O banco fica acompanhando essa obra. Antigamente, o banco, tipo assim, para fazer esse projeto, eu preciso de 15 milhões para fazer esse condomínio. Se liberava os 15 milhões para o construtor. Hoje, a obra é acompanhada pelo banco. Então, você tem o terreno, você faz a fundação, um exemplo. O banco vai lá, a engenharia vê, não, está legal, está tudo feito, liberamos para essa parte. Então, o banco acompanha. Essa construtora quebra, o banco chama outra construtora para terminar. Então, o risco caiu muito com este formato que está sendo usado agora. Então, não se libera todo o valor, claro, se libera na medida que a obra está acontecendo. E aí, o teu risco, ele é menor. Só que daí, assim, por que é bom tu entrar? Tu vê qual é a construtora, tu vê o banco que está financiando e tu vai estar comprando X unidades, porque quando é empreendimento, está registrado, então tu já pode escolher as unidades que tu vai comprar. Sim. Lá na planta. Então, tem muita gente, muitos investidores fazem só isso. Aí, quando termina o empreendimento, eles liberam para venda. A construtora vendeu tudo, aí tem as minhas unidades aqui para venda. E aí, eu vendo as minhas unidades e aí é distribuído para todo mundo. Tem unidade, tipo assim, se a construtora, que é uma coisa que acontece, e eu já fiz uma aquisição a construtora fez toda a obra e vendeu, terminou, construiu, acabou, só que ficaram, tipo, 15 unidades para venda ainda. Não se vendeu tudo durante a obra. O que a construtora costuma fazer? Ela oferta esses imóveis por um valor, e aí é onde tu tem que ficar ligado para ver se isso está acontecendo. Aquele prédio, quando terminar, eles vão dar aquelas unidades que sobraram por um preço menor. Eu vou te dar um exemplo. A unidade que eu comprei, por exemplo, a obra terminou, a construtora veio e disse assim, temos tantas unidades com valor tal. No lançamento era 280 mil. Quando entregaram, eu paguei 209 mil. Então, se você estiver atento no mercado dos lançamentos e acompanhar a obra, terminou a obra, não se vendeu toda, a construtora costuma fazer tipo, eu preciso entregar, sim, porque para ela vai ser prejuízo ali para frente. Claro. E para ela é interessante baixar o valor dessas unidades. Pode não ser a melhor unidade, tipo, eu quero sol da manhã, né? Pode não ser essa unidade, mas pagando este valor bem menor, compensa. Então, é onde se você tem dinheiro, você faz. Se você tem visão do tipo, não, eu tenho uma grana, eu vou esperar para o melhor negócio. Sim, então, o mercado imobiliário, eu digo que é muito mais visão do que propriamente imóveis. É verdade, é verdade. Agora, nós estamos falando de
né, diferenças. Logicamente, quem está nesse processo geralmente é quem está em cima e tem mais possibilidade de investimento, né? Nós temos a parte mais de baixo, que é beneficiada por programas do governo, Sociais. e já falamos que a parte do meio, a classe média, acaba sendo prejudicada pela dificuldade de conseguir o financiamento. O dinheiro é muito caro. Isso faz parte, logicamente, da política, né, econômica que nós temos, né? Há perspectiva, na opinião de vocês? Porque é uma fatia importante também do mercado que acaba ficando à deriva, digamos Sim. assim. Eu coloco como... Eu sempre digo que tem alguns cenários, né? O cenário bonito, lindo, de ouro, seria aquele que os juros são baixos, né? A oferta está boa, então seria muito bom. O que nós estamos vivendo aqui? Nós hoje estamos vivendo aquele que está no intermediário. Ele é o juro está alto, o mercado está mais retraído neste médio. A visão para frente, da visão, tipo, vamos colocar até 2030, a visão, ela continua de crescimento. A minha perspectiva é, o governo vai ter que buscar crédito para conseguir reduzir isso, porque senão nós vamos colapsar aonde? Na classe média. Porque quem compra esse imóvel é a classe média. Então, o governo já está buscando medidas. Se nós olharmos agora, o governo já buscou... Antes, tu podia financiar a Caixa, principalmente, você podia financiar só mais um imóvel no seu nome. Uhum. Agora, ela já buscou crédito oferecendo... Então, quer dizer, o dinheiro está voltando para o mercado. Quando o dinheiro volta para o mercado, o que vai acontecer? A tendência é as taxas caírem. Eu acredito, né? Sou muito otimista, eu acho que sou um pouquinho otimista demais. Eu acredito que sim, que o mercado ele vai voltar, porque assim, ó, não tem como sobreviver muito tempo. Tudo tem um ciclo. Sim. Então, esse ciclo ele vai subir, mas vai chegar um momento que ele vai descer, porque é essa classe que carrega todo o resto. Sim. Então, o governo sabe que precisa fazer algo para que essa classe volte a atuar. E não tem nenhuma outra área, e eu considero isso, mercado imobiliário é uma das áreas onde é o que carrega praticamente o país. Considerando, temos o agro, mas o mercado imobiliário é o outro que mantém o país em pé. Então, o governo vai fazer algo para que estas classes consigam voltar a adquirir numa taxa de juro menor. Tanto que ela já está buscando crédito em outros lugares para ficar junto ali com o que a gente chama os recursos da poupança e para poder cobrir essa taxa de juros que está alta. Quando ela desce, os outros bancos privados também têm que descer. E aí a gente começa a ter mais crédito, tendo mais crédito, mais pessoas vão comprar. E aí volta de novo. É o círculo virtuoso, né? É o ciclo. Que permite com que as pessoas, inclusive, paguem e não haja tanta inadimplência, porque a inadimplência também acaba tendo consequência da dificuldade de conseguir o dinheiro. Eu vou te dizer que assim, 90% do drástico, assim, do cenário ruim, ele acontece muito por aquela... Sabe aquela empolgação? A pessoa vai lá e compra. Teve um momento assim que as pessoas não queriam saber, eu vou comprar com 80%, e às vezes elas nem queriam analisar se a renda delas era compatível. As pessoas às vezes diziam, não, eu quero comprar um imóvel de 500 mil e ela não se dá conta que a prestação vai ser 5 mil, mas ela ganha 8. Não tem como sobreviver. Então, mas o score dela é bom. E hoje, bancos privados, tu é aprovado pelo score. Aí tu nem precisa apresentar teu contra-cheque, dependendo da situação. E aí tu vê que a pessoa compra, entra e depois ela diz, nossa, mas eu não consigo pagar isso aqui. E aí o que acontece? Aí vem um cenário drástico. O imóvel vai para leilão e aí entra quem? De novo, aquele cara que tem uma visão de mercado, vai trabalhando e vai absorve. lá e absorve. Então, ele vai lá e arremata esse imóvel que vai conseguir com 60%, dependendo da situação, 50%. Pela sua visão, esse cenário de obras, de novos imóveis, nós vamos continuar nesse ritmo? Vamos continuar. Em todos esses 23 anos que eu trabalho, eu nunca vi, a não ser um período ali, que agora não me lembro, que deu assim uma estagnada. Mas ele vai continuar. O mercado imobiliário ele vai continuar crescendo. Me chama a atenção, inclusive, tem uma obra perto de casa, a quantidade de trabalhadores que vêm de fora. Porque isso é uma quantidade de mão de obra que absorve essa atividade econômica que é imensa, imensa. Seja para comprar para uso, para investimento, enfim, isso movimenta, faz a roda girar. Porque essas pessoas precisam comer, as pessoas, entendeu? Elas estão fazendo as coisas acontecerem também, né?
O problema é que nós temos um cenário econômico que é indefinido, né? Assim como o político. Exatamente. E é isso que está fazendo com que fique um pouco mais estagnado, as pessoas ficam mais receosas para fazer um negócio. Então, tu imagina assim, eu tenho um lugar para morar, não é o que eu gostaria, é 2 dormitórios, mas eu não sei como é que está esse cenário político, como é que vai ser ano que vem. Então, se eu sou sensata, eu não vou me avançar aqui para comprar o melhor só porque agora eu quero para um lugar melhor. Nós estamos falando de upgrade, às vezes é só sair do meu para ir para outro melhor. A pandemia, por exemplo, ela mudou bastante isso. As pessoas, como hoje tem muito como é que a gente fala? O híbrido, né? Você tem período que você trabalha numa empresa e período em casa. Isso fez com que muita gente quisesse unidades maiores. Então, houve muita mudança ali. E aí, com uma razão, porque, afinal de contas, você fica em casa. Senão, tu está em casa, tu quer um quarto para poder trabalhar. E o outro, tu vai, né, mantém ali com os filhos. Então, ali foi uma mudança e esse cenário mudou porque não se voltou totalmente presencial. Muitas atividades hoje, elas continuaram nesse híbrido. E aí, as pessoas buscam imóvel pouco maior. Teve uma mudança. Agora, como está voltando de novo as unidades menores. As pessoas entendendo que elas não precisam. Teve gente que experimentou este formato híbrido e não se adequou. Não conseguiu. É verdade. E tem empresas que voltaram ao processo antigo porque também não conseguiram se adaptar até pela própria forma de trabalho, o que eles atendem, qual é o foco, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já estamos nos aproximando do final, é que vou abusar do seu conhecimento, nós estamos falando para tantas pessoas que de repente querem ou precisam fazer um investimento ou para morar, mas que não têm o conhecimento. Quais seriam as recomendações básicas para uma pessoa que quer comprar um imóvel? Porque comprar um imóvel, convenhamos, né? Não é comprar uma roupa. E é muito mais que comprar um veículo. Sim, o cuidado, inclusive, como advogada, eu atuo muito nessa questão de acompanhar clientes que compram imóvel. A documentação é um passo fundamental. Você tem que ter o cuidado. Qual é o primeiro cuidado? As pessoas dizem, não, eu assinei um contrato e está tudo certo. Não, o contrato de compra e venda eu posso colocar o que eu quiser. O cuidado que você tem que ter é a documentação, a certidão negativa do vendedor, se ele tem processos trabalhistas, se ele tem processos cíveis ou se ele tem processos fiscais. Tu tem que cuidar, porque essa dívida fiscal, ela retroage 5 anos. Então, se você compra um imóvel mesmo, já estando no seu nome, se você não cuidou desse detalhe, você pode vir a ter uma dor de cabeça com este processo. Então, tem que ter muito cuidado hoje, quando você compra. Você precisa constituir um advogado? Não é, porque essas certidões são tudo públicas, você pode tirar em qualquer lugar. Só que ter o cuidado, às vezes, um amigo que sabe um pouco mais, não, ou um corretor que tem um conhecimento maior, ele pode até te auxiliar. Mas, assim, você vai dar esse passo, esse é um cuidado que você tem que ter. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, que compraram um imóvel, não conseguiram finalizar porque ou o casal estava separando e aí fizeram separação, mas não averbaram no imóvel, então ficou aquele rolo ali do casamento, da dissolução do casamento, não averbado, aí tu tem que averbar depois. Este cliente, com o tempo, ficou com a situação financeira dele também não boa, dele não conseguiu mais contratar no banco, então tu vê o problema que tu tens. Então, o cuidado buscou a matrícula do registro de imóveis, olhou o nome dos vendedores, no site, tirou todos, está tudo certo, aí vai para o contrato. E aí, assim, hoje, para contratar um crédito habitacional ou uma escritura, aquela escritura hoje em 5 dias tu faz. Pronto, e assina. Pagando ITBI, hoje leva mais ou menos isso. Com financiamento habitacional, não usando fundo de garantia, tu contrata em 15 dias. A documentação estando toda regular. E aí eu vejo assim, tu diz, não, eu vou comprar numa imobiliária porque lá a documentação está toda correta. Tu até pode ter essa visão e eu acho que é mais seguro tu ainda comprar para imobiliária, mas tu não pode deixar isso só na responsabilidade do corretor. Sim, você também tem que analisar, dizer assim, olha, ou questionar ou perguntar sobre a documentação. Se tu não analisar, tu pode ter uma dor de cabeça muito grande logo em seguida. E até aquela recomendação já, de uma forma já mencionada aqui pela senhora, que ao fazer um financiamento, leve em conta o que você vai poder pagar, para não ocorrer aquela bola de neve
aquela Aliás, essa situação é fundamental. desagradável. Eu sempre digo para o cliente assim, por que financiar 80%? Porque eu só tenho 20%, só que ele esquece que além dos 20% ele tem mais a documentação. E aí a documentação são mais 5%. Então, às vezes, e aí quando tu vê, daí tu faz um empréstimo para pagar a documentação. Quando tu vê, tu tem a prestação da casa própria e mais um empréstimo pessoal que é um juro altíssimo. Sim. E quando vê, ele se perde. Mas por quê? Muito bom o nosso papo. Conversamos com a Maria Lenir Schumacher, que é advogada, empresária, proprietária da imobiliária Schumacher. Falamos sobre o cenário do mercado imobiliário aqui da capital, que podemos pensar, imaginar para os próximos anos, né? Mas é a imaginação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, esse convite, mas estamos aí. Qualquer dúvida, é só Portas procurar. sempre abertas também para a senhora para falar de um assunto tão importante. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje. Voltamos no nosso Sextou falando de churrasco, mas de um projeto social envolvendo churrasco. É uma baita ideia, tá? Boa noite para vocês. A gente se vê amanhã aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.